Olá pessoal, chegamos no nosso módulo 13º. Até aqui tem sido um aprendizado muito interessante. Acho que foi um momento em que nós apresentamos e tomamos conhecimento de vários conceitos que são coisas práticas do dia a dia que devem contribuir para o nosso próprio desenvolvimento. Então vamos continuar nosso módulo. Agora nós vamos falar do último módulo. Então a gente já passou aqui por 12 módulos. Esse é o 13º, vamos falar de relacionamento em equipe, que é fundamental para que a gente tenha efetivamente o fechamento desse ciclo de entendimento de qual a importância, de quais são os fatores que contribuem para a formação de uma equipe. Então vamos falar de relacionamento em equipe. Primeiro ponto importante, que tem um papel fundamental em qualquer tipo de relacionamento, é a comunicação. Quando a comunicação não acontece de uma forma assertiva, a gente percebe que os resultados de comunicação nem sempre são os resultados adequados, são os resultados que nós precisamos alcançar. Então, ao mesmo tempo que é um aspecto extremamente importante, né, ou até um dos mais importantes, também é um dos mais problemáticos dentro da organização, ou dentro da interação das pessoas, dentro da equipe. Então precisamos ter uma atenção muito grande quando nós falamos de comunicação, porque efetivamente ela tem um papel fundamental e é um dos grandes problemas das organizações, como das equipes e das pessoas também no seu dia a dia. Então, as pessoas gostam mais de falar do que ouvir. Então, às vezes a gente faz uma brincadeira e diz o seguinte: Deus é muito sábio, efetivamente. Isso é uma verdade. Por quê? Ele, quando fez o homem, né, segundo o que está definido lá na Bíblia, um exemplo, ele fez com 2 orelhas, 2 ouvidos e uma boca, para dar uma maior capacidade de ouvir do que de falar. E aí, se a gente levar para o lado instintivo, tem uma verdade também. É muito mais importante ouvir do que falar. Por quê? Ouvir pode salvar a tua vida, falar nem sempre. Você está num lugar, escuta um barulho estranho que diz para você corre, é um leão, um urso que está saindo lá, ou algum animal desse tipo, né? Vai dizer, o teu ouvido escuta o barulho e sai correndo. Não, eu vou falar com ele. Né? Aí vem um urso, você tenta dialogar com o urso. O que vai te salvar? Na realidade, talvez o que você vai falar para ele não interessa. Mas o que você ouviu antes, o barulho dele chegando, talvez faça a diferença na sua vida. Então, pessoal, as pessoas gostam mais de falar. É a grande deficiência que eu tenho em dar o treinamento online, porque não há oportunidade da pessoa efetivamente participar mais efetivamente. Essa é a perda que eu vejo. A gente precisa encontrar uma forma de ser mais interativo, talvez fazer a live mas a internet às vezes não ajuda e tal. Então a gente precisa trabalhar, desenvolver isso. Criar uma sala virtual e que efetivamente as pessoas participem como se fosse efetivamente numa sala presencial. Então isso atrapalha a comunicação. Acaba eu falando e praticamente não escuto ninguém, não escuto questionamento, a gente não tem as perguntas de forma tão direta. Tá? Mas, então é importante entender esse conceito da comunicação. Então, se a gente gosta mais de falar, a gente se apega ao nosso ponto de vista. O que eu acho, o que eu penso e eu quero expor a minha ideia, eu quero colocar ela, quero colocar esse ponto de vista para ser avaliado pela equipe. E às vezes eu não quero ceder ao ponto de vista de outra pessoa. Esse é um dos grandes problemas que a gente tem na comunicação dentro da equipe. As pessoas não entendem que a comunicação é um processo de mão dupla. Não pode ser de mão única. Então eu tenho que respeitar. Eu tenho que dar o tempo de resposta. Eu tenho que ouvir o argumento do outro. Porque eu posso estar certo, eu posso estar errado. Se as duas pessoas tiverem discernimento de ouvir um ao outro, entender o ponto de vista do outro, possivelmente eu vou ter talvez até um terceiro ponto de vista melhor do que os dois. Ou talvez um dos pontos de vista que foi apresentado realmente é o melhor. Mas eu preciso dar essa oportunidade, porque senão eu fecho meus ouvidos e fico falando. A gente vê isso de uma forma muito forte nos trabalhos que a gente vê nas equipes. As pessoas não querem ceder seu ponto de vista, porque elas acreditam naquilo.
Mas às vezes acredito que eles não têm todos os argumentos, as variáveis que influenciam aquele processo. Tá? Então, essa falha gera problemas significativos no trabalho. As pessoas querem colocar o seu... Ela não está treinada para isso, ela não tem habilidade de lidar com as pessoas. Por isso que esse treinamento é importante. A pessoa tem que criar essa habilidade de aprender a ouvir as pessoas, deixar a pessoa argumentar, entender a parte das emoções, como é que funciona, que momento ela pode fazer um tipo de abordagem. Todo esse processo de aprendizagem que a gente passou até agora, ele contribui para esse entendimento, né, de como a comunicação vai fazer diferença nesse processo. Como que ela facilita ou atrapalha a execução da tarefa. Então, alguns pontos que a gente precisa trabalhar dentro desse processo da comunicação são fundamentais para que o processo possa acontecer. Então, primeiro, comunicar-se constantemente. É o feedback constante. Mandei um e-mail para a pessoa, eu sei que às vezes parece chato, né? Manda um e-mail e telefona. Recebeu o meu e-mail? Ah, recebi. Ah, tá legal. Fazer isso, pessoal, é simplesmente você está dando mais força para aquela questão de passar a batata quente. Ó, já te passei, inclusive falei com você, agora o problema é seu. Não. Se você for ligar para a pessoa que fala daquele e-mail, você fala assim, cara, eu te mandei um e-mail ontem sobre o processo tal, tal e tal. Você entendeu? Tem alguma dúvida? Você precisa de mais alguma explicação? Estou te falando isso porque o meu prazo é curto, eu tenho que até o final dessa semana eu tenho que apresentar esse resultado. Quer dizer, você compartilha a comunicação com a pessoa, você executa uma comunicação eficiente e não simplesmente mandar aquele batata quente do e-mail. Aí chega no final da semana, você vai lá na reunião e fala assim, olha, eu não apresentei o trabalho porque eu mandei um e-mail para fulano, ele não me respondeu, então eu não tenho como fazer. Ou seja, você está passando a culpa, né, do que você não realizou para o outro. Isso é muito cômodo, só que isso acontece muito. Não é uma coisa rara acontecer isso na organização. Então, se você passa alguma coisa para alguém, compartilha, se comunica, faz um feedback, faça uma comunicação constante com a pessoa. Não é ficar perturbando ela todo dia. Já fez? Já fez? Não. É um bate-papo. Bate no primeiro dia e fala, ó, tá bom. E até quarta a gente bate um outro papo. Às vezes eu falo com as pessoas que começam a cobrar muito por e-mail e falo assim, cara, em vez de ficar cobrando por e-mail, marca uma reuniãozinha de meia hora por semana para dar andamento nas pendências desse processo que está acontecendo. Porque senão ele manda um e-mail essa semana para você responder. Aí você está ocupado, tem outro problema, tem algumas coisas que você não consegue responder o e-mail, atrasou uma semana. Aí vai para outra semana. Aí você responde, aí ele que tem problema, não recebe e-mail. Aí vai para 2 semanas. Aí você vê um projeto que era para acabar em 3 meses, leva um ano. E você não sabe por quê. Falou, é uma coisa tão simples, por que levou um ano? Porque ficou essa jogada de batata quente para lá e para cá. Então, alinha. Olha, nós temos um projeto, qual é o final? Qual o tempo que nós temos? Quais são os prazos? Eu vou precisar de você nesse momento aqui. Vamos discutir isso, vamos negociar. É assim que funciona. Mas, às vezes, as pessoas não têm essa consciência, não querem trabalhar dessa forma. Então, comunicação constante. Todo dia tem que estar em contato com as pessoas. Tem organização que faz reunião todo dia. E organização grande, reúne diretor, gerente, vice-presidente, tudo numa sala para falar das coisas importantes. Do que vai acontecer naquele dia, quais são os processos, né, para aquela semana. Não são reuniões para discutir planejamento estratégico, são reuniões para resolver problemas que estão acontecendo naquele momento. Que precisam ser tomadas decisões para que não atrase o processo, para que não gere uma falta de um documento, de um resultado, alguma coisa. Então são coisas que precisam ser feitas, alinhadas. Então a gente tem que ter em mente o quê? Que o excesso de comunicação, o custo do excesso de comunicação é menor do que o custo da falta de comunicação. Então, por exemplo, você vai num evento, a gente chama para ir no evento. Vai ter um churrasco, vai ter um jantar, um coquetel no fim de semana. Aí você pensa assim, tá no verão, qual o traje que eu vou? Não está definido lá, apenas te convidar. Você fala assim, vou de chinelo de dedo, bermuda, uma camisetinha de alça ainda. Aí você chega lá, está todo mundo vestido a rigor. Olha a vergonha que você vai ficar. Você chegou num ambiente que você está totalmente fora do ambiente. Todo mundo começa a te olhar e fala, nossa, o cara veio mal arrumado, veio
desleixado, né? Isso queima seu filme. Essa é uma situação. Imagina uma segunda situação. Você vai nesse mesmo evento, mas você fala assim, não, eu vou botar uma roupa bacana mesmo, vou botar uma beca. E aí você se arruma todo, bota uma roupa sofisticada. Chega lá, tá todo mundo chinelo dele bermuda. Você vai passar uma certa vergonha, pô, foi mal, achei que era tal, mas é a vergonha muito menor do que a vergonha que você passou se você foi lá de chinelo de dedo, as pessoas estavam bem arrumadas. Então a gente tem que levar a comunicação nesse sentido. É melhor eu exagerar numa comunicação, que vai talvez chatear as pessoas, vai criar algum tipo de desconforto, mas é melhor do que eu não passar a comunicação. Vou falhar nela. É muito mais grave. Então, comece a pensar por esse lado. Então, é melhor você ser exagerado na comunicação do que você ser fraco nessa comunicação. Né? Não usar o que você deveria. Então, você precisa gastar mais tempo, né? Para poder redigir seus e-mails, seus relatórios, do que você executar, né, a coisa da forma que deveria. Então, olha só, vamos ler o texto inteiro para entender melhor. Ou seja, gastar mais tempo lendo e redigindo relatórios e e-mails, por exemplo, é menos problemático que ter retrabalho ou executar de forma errônea por não considerar pontos levantados por outros. Então, o que é isso? As pessoas estão te comunicando, né, pelo e-mail, pode ser pessoalmente, pode ser hoje em dia por outras formas de comunicação, e você, reunindo essas informações, né, colocando isso em relatório, passando e-mail para as pessoas corretamente, isso é muito melhor do que você depois ter que retrabalhar. Por exemplo, se alguém te passou uma informação para você não usar um determinado produto, porque aquele produto pode prejudicar o processo. Você não perdeu tempo com isso, né? Não leu aquele e-mail que a pessoa mandou, não fez o feedback, e aí depois você descobre lá que o produto está ruim. E aí você tem que começar tudo de novo. Então o custo dessa análise mais simplificada é muito maior do que o custo de uma análise mais complexa. Porque você exagerando na análise, você vai ter menos risco de ter que fazer retrabalho. E retrabalho é custo. Né? Custo de material, custo de mão de obra, custo de energia, custo de tudo. Então você tem que ter muita atenção a isso. Então, a comunicação é muito mais saber ouvir com atenção, não é só saber ouvir. Tem gente que ouve, mas não presta atenção. Saber ouvir com atenção do que efetivamente ficar falando. Então, se alguém está trazendo uma mensagem para você, você precisa prestar atenção para entender a mensagem. Tem que dar um feedback se está entendendo, se não está entendendo. Quantas vezes você vai falar com uma pessoa, a pessoa está fazendo um trabalho no computador e ela nem vira para te ouvir. Ela está, não, pode falar, estou prestando atenção. E está escrevendo um texto, está fazendo uma planilha. Como você acha que... Tenta fazer isso, fazer uma planilha e ouvir alguém para você ver. Não consegue. Ou você se concentra na planilha que você está fazendo, no texto, ou se concentra no que a pessoa está falando. Então, se você preza pela comunicação e pelo relacionamento das pessoas, toda vez que alguém vier falar alguma coisa com você, para as atividades que você está fazendo para conversar com a pessoa. Cuidado, porque às vezes você está lá num produto também, fazendo lá no processo alguma coisa importantíssima, não pode estar no meio de uma análise química, você não vai parar a análise química para atender uma pessoa, a não ser que seja uma emergência. Então, às vezes você está falando, fazendo alguma coisa, a pessoa vem trazer uma informação, você fala assim, me espera um minuto, deixa eu só terminar isso aqui e eu vou te ouvir. Termina, vira, né, fica de frente e faz o feedback. É isso que a gente tem que fazer. E não tentar trabalhar com duas coisas ao mesmo tempo. Isso não dá resultado, a gente sabe disso. Então é importante você ter atenção no que a pessoa está falando. Interagir com a linha de raciocínio dela. Né? Você tem que aprender a pedir a opinião das pessoas. Isso vai engrandecer seu trabalho. É isso que você tem que buscar. Então essa comunicação ela é essencial. E a gente está falando agora, né, tocando em pontos individuais, mas que vão levar uma comunicação para a equipe. Vai ser parte da identidade dessa equipe o nível de comunicação que ela tem. Capacidade de ouvir. Comunicação é muito mais capacidade de ouvir do que de falar. Porque é você entender o que a pessoa quer passar para você. E você reagir da forma certa, adequada para aquele momento. Então isso é fundamental, isso é importantíssimo. Outra coisa importante.
separar as questões em discussão das pessoas. Então você tem que separar isso. Se a opinião que foi dada por outra pessoa sobressair com relação ao grupo, vamos falar com o grupo, isso não deve colocar aquela pessoa em posição de superioridade. Eu dei a ideia, foi a melhor ideia, então eu sou o Degas aqui, eu sou o cara. Não, não é isso. Naquele momento ela sobressaiu, ela foi importante, as pessoas vão seguir essa ideia, a equipe acolhe essa ideia, mas a ideia é da equipe. Ela não é daquela pessoa. Então, a gente precisa fazer com que isso aconteça de uma forma harmoniosa dentro da equipe. As coisas precisam acontecer de uma forma adequada. É preciso trabalhar a questão da avaliação de desempenho. As pessoas precisam ter uma ideia, ou pelo menos uma quantificação, se existe essa palavra, para o trabalho que elas estão fazendo, os resultados que elas estão aprendendo, se aquilo está alinhado com as estratégias da organização, se aquilo está alinhado com os objetivos e metas da equipe. Então esse processo de avaliação ele pode ser feito de várias formas. Pode ser o líder avaliando a equipe, pode ser a equipe avaliando o líder, pode ser um avaliando o outro, não tem problema. Contanto que as pessoas que fazem parte da equipe estejam tranquilas com essa questão da avaliação. Se sintam seguras, porque a avaliação ela dá segurança, ajuda na moral. Porque se você teve uma boa avaliação, significa que a empresa, a organização, enxerga você como um bom funcionário. Isso te dá uma certa segurança. Você não pode fazer uma avaliação hoje, levar uma nota muito boa e amanhã a empresa falar para você, o teu chefe falar que você não serve para a empresa. Peraí, não tem coerência nisso. Ou o processo de avaliação não serve para nada, está sendo feito por outras questões, ou o gestor não está alinhado com a estratégia da empresa. Então, um sistema de avaliação é importantíssimo. Então, o feedback tem que ser consistente. E ele tem que gerar pontos de melhoria. Coisas que são concretas e essenciais. Não adianta você querer melhorar coisas que não agregam valor para a organização, para a equipe, para nada. É um processo efetivamente. A avaliação é um processo de comunicação também, em que você cria um feedback assertivo com as pessoas. E não adianta ficar dando feedback negativo. Isso já também faz parte do passado. O feedback tem que ser positivo. Você tem que falar para a pessoa dos pontos que ela vai alcançar que são melhores que os de hoje no futuro. Então, ficar medindo o passado não resulta em nada. O ano passado você teve um resultado ruim nisso e nisso. Não. Pega esses pontos que não foram bons e fala assim, olha, o ano que vem nós vamos trabalhar esses pontos aqui para você ser excelente. Então, é um tipo de feedback diferenciado. Então, um feedback é o feed forward. É um feedback que você fala do futuro, fala da melhoria. Então, a pessoa sai daquela reunião de feedback, ela sai animada. Caramba, o ano que vem eu tenho desafio. O ano que vem eu tenho que melhorar umas coisas e tal. E não sai de lá com a cabeça baixa. O ano passado foi ruim, foi isso, foi isso. Esse pensamento de feedback está morrendo. Pensamento agora, feedback positivo. Então é um feedback que vai trazer para a pessoa motivação. Então guarda o nome aí, feed forward. Então vamos lá. Isso vai ser concreto para as pessoas. Vai ajudar também os funcionários no seu desenvolvimento. Porque quando você faz uma avaliação, ou você é avaliado, você, dentro dessa avaliação, tem o contexto dos pontos que você deve melhorar. E para você melhorar alguns pontos, você precisa de competências novas, treinamentos, precisa de desenvolvimento. Então, se você tem dificuldade de apresentar um resultado, ao invés de ficar te falando que o seu resultado é ruim, eu vou tratar de uma forma de criar um mecanismo para melhorar esses resultados para frente. Porque o que passou, pessoal, águas passadas não movem moinho. Já era, acabou. Pensa para frente. Não adianta querer trocar as pessoas toda hora também. Você tem que construir sua equipe, dar competência, tudo isso que a gente tem falado até agora. Então, isso vai contribuir para que as pessoas se aperfeiçoem, façam um trabalho de uma forma com excelência, com mais motivação e etc. Tudo isso que a gente
Já viu aí. Então é importantíssimo trabalhar a avaliação de desempenho. Isso tem que ser discutido com a equipe. Como que é a dinâmica dessa avaliação? Porque você chega com uma avaliação lá que o cara não sabe de onde que veio, não sabe por que faz e para onde que vai, você não vai se preocupar com isso. Você tem que entender esse processo, por que a avaliação está sendo feita, qual o objetivo dela, onde que a empresa quer chegar, onde que isso está relacionado com o desenvolvimento das pessoas, onde que isso está relacionado com a estratégia da organização, tudo isso tem que estar amarrado aí nesse processo aí. Então é preciso ser uma discussão aberta, definindo quais são essas ferramentas de avaliação. Vai ser uma avaliação 90 graus, 180 graus, 360, a avaliação por competência, né? Qualquer modelo de avaliação, mas precisa ser alinhado com as pessoas. Eu vejo as empresas prepararem um processo de avaliação e chamam a pessoa para aplicar. A pessoa que recebe a avaliação não sabe nem o que responder. Então é um processo que precisa ser muito bem alinhado para que ele tenha o efeito necessário. Então a gente precisa estabelecer expectativas e monitorar os resultados. O que eu espero de você? O que eu espero da equipe? E como é que isso está indo? Está crescendo? É uma coisa que está acontecendo? Uma coisa que eu vejo no dia a dia melhorar? Ou eu vou esperar passar um ano para depois olhar? Aí já perdi mais um ano. Então, pessoal, esse feedback da avaliação de desempenho, você pode fechar uma avaliação, às vezes uma vez por ano. Mas o feedback dessa avaliação ele tem que ser construído todos os dias. Quando chegar no final, quando você vai apresentar a avaliação, o funcionário, teu empregado, teu colaborador, seja lá o nome que você utilize, teu subordinado, ele já sabe o resultado da avaliação. Ele teve 364 dias que ele teve feedback com você e você falou para ele todas as vezes que ele precisava melhorar, as coisas que ele estava indo muito bem. Isso tudo tem uma memória. Quando chega na avaliação no final do ano, ou início do ano, basicamente você vai formalizar aquilo que você já conversou com ele. Toda vez que um funcionário tem surpresa na avaliação, está errado o processo. Mesmo que seja boa. O cara chega lá, o cara, vou te dar 10, sendo que você foi maravilhoso. O cara leva um susto. Nossa, eu esperava que ia tirar um 5. Opa, tem coisa errada. Qual é a expectativa de cada um? O que estava sendo monitorado efetivamente? Qual o feedback que aconteceu durante esse período de um ano? Então, tudo isso são coisas que tem que ser construídas numa avaliação. Não é um formulário para preencher lá pro forma, para uma auditoria, não. Avaliação, o bom gestor, ele toma posse da avaliação. Ele usa a avaliação como ferramenta de gestão. Ele mostra para a pessoa como que ela está no seu desempenho, quais os pontos de melhoria. Às vezes você recebe uma avaliação, né, quando você trabalha na área de gente, chega uma avaliação lá de uma pessoa de outra área. Excelente avaliação. Passa 2 semanas, chega o gestor querendo mandar o cara embora. Aí você pergunta, mas espera aí, você me deu uma avaliação excelente, em 2 semanas o cara destruiu 1 ano de avaliação? Lógico, existem alguns casos específicos, talvez o cara tenha cometido uma falha muito grande, comportamental, sei lá, ou operacional, que aí justifique, mas tem que ter um fato. Se não tem um fato, o fato é a avaliação. Então eu, trabalhando na área de gente, eu diria para ele, olha, eu não vou demitir, porque você não tem argumentação para isso. Argumentação que você deveria ter colocado na sua avaliação. O cara ficou ruim nesses 2 meses, de fato? Eu entendo que pode acontecer, mas te garanto que não é a normalidade. Normalmente, a pessoa às vezes já está ruim, mas foi feita uma avaliação de qualquer jeito, não considerou, e agora paga. Aí fica muito simples. Não quero mais fulano na minha equipe. Peraí, há 2 meses atrás você queria, achava que era excelente, agora você não quer mais? Tem alguma coisa para ser analisada. Tem algum feedback para trabalhar nesse caso aí. Então a equipe tem que saber onde quer chegar. Na avaliação você fala, nós temos que ir nesse caminho. Tanto pessoalmente quanto o próprio projeto que está sendo trabalhado. Aí sim é relevante você medir o desenvolvimento. Mesmo que de forma qualitativa e não quantitativa. Qual é a qualidade do meu trabalho? Quais os potenciais que eu estou entregando? Qual é o meu engajamento no processo? Então tudo isso pode ser avaliado de uma forma razoável. Outra coisa importante, assistência aos funcionários. Então, às vezes você pega as pessoas e posiciona elas em determinadas funções e o resultado é ruim.
um exemplo, às vezes no time de futebol, o técnico foi lá, arrumou o time não consegue desenvolver, né, começa, não vai para frente e tal, aí muda de técnico, chega um técnico e fala assim, não, eu vou pegar fulano que tá jogando nessa posição, vou colocar nessa outra aqui. E o time muda, modifica. Isso a gente já viu acontecer inúmeras vezes. Nossa, o cara é milagreiro. Não, ele colocou a pessoa certa no lugar certo. É isso que precisa ser construído. As pessoas têm que ser bem distribuídas, né? As funções bem definidas. Pode haver polivalência, pode haver job rotation, pode haver várias ferramentas aí de mudança, mas que as pessoas efetivamente têm as competências desenvolvidas. Né? Por que isso acontece? Porque às vezes recebe um feedback inadequado, né? O foco está muito na sua, a gente fala, está olhando para o próprio umbigo, porque ele foca nas suas próprias atividades individuais, não tem um pensamento coletivo, pensamento de equipe. Por isso que o treinamento em equipe é importante. Né? Às vezes ele acaba com isso tudo comprometendo todos os resultados. O projeto às vezes não dá certo por conta disso. Às vezes ele não percebe, nossa, uma equipe tão boa, trabalhando bem, e o resultado não aconteceu. A gente viu inúmeras razões, inúmeros motivos para que a gente encontre dificuldade nesses processos. Então a gente precisa alinhar bem essa questão. Ainda nessa parte de assistência aos funcionários, tem que estimular seu trabalho. Então, é importante dar essa injeção de ânimo nas pessoas no dia a dia. Dando feedback, né? Quando necessário elogiar o resultado, né? Quais são os pontos positivos. Trabalhar essa parte mais voltada para a autoestima da pessoa, para que ela se sinta bem. Eu lembro que uma vez eu criei um modelo de botãozinho, né? Que a gente prende na blusa assim, e eu botei lá uma figurinha assim, positivo, e escrevi embaixo, mandou bem. Então, quando o funcionário da equipe fazia um trabalho legal, diferenciado, que a gente não estava previsto, foi uma coisa muito bacana, eu dava um brochezinho para ele, falava, ó, tá aqui, cara, você mandou muito bem. E aí as pessoas, sabe, aquilo dá um orgulho nas pessoas. As pessoas começavam a querer ganhar o broche. Eu tenho que fazer uma coisa bacana para ter um broche desse, porque o meu colega tem um, eu também quero ter. Aí o outro viu o outro se esforçando, eu vou fazer alguma coisa também para eu ter dois, que aí ele vai ganhar um e fica com um a mais. Cria uma competitividade saudável dentro da equipe. Né? Por quê? Porque não é uma coisa de valor. Se eu tivesse dado uma grana, uma coisa de valor, as pessoas iam brigar por outro motivo. Então é só um reconhecimento, mas as pessoas dão valor para isso. Então você precisa dar esse feedback positivo. Não é só criar um bottom, mandou mal, foi ruim, e dar para as pessoas. Ninguém vai querer mostrar esse bottom para ninguém. Imagina uma coisa tão simples. O cara chega em casa e mostra para o filho dele. Olha, filho, meu chefe mandou isso aqui para mim, que eu mandei bem lá no trabalho. Não é motivo de orgulho? Coisa tão simples. Não custa quase nada. Custa R$2 um brochezinho desse aí que você manda fazer. Então, pessoal, tem que dar esse input positivo nas pessoas. Né? E como que a gente trabalha isso? Né? Como é que a gente pode ser? Então a gente precisa alavancar o conhecimento especializado, incentivar as pessoas a aumentar conhecimento, gestão de conhecimento. As pessoas precisam aumentar sua competência. Competência é conhecimentos, habilidades e atitudes. Tem que trabalhar isso. Colocar as pessoas em funções que elas trabalham melhor. Então eu consigo, aquela história do time de futebol, se eu pego um jogador e mudo ele de lugar e ele joga melhor naquela posição, o time todo ganha. Eu tenho que entender isso. Eu tenho que ter também jogadores no time que conseguem jogar em várias posições. Porque eu não tenho um número suficiente de reservas para completar o time inteiro. Então se eu só tenho lá 3, 4 reservas que eu posso colocar, eu tenho que escolher pessoas que sejam capazes. Eu conseguir mexer o time o goleiro, por exemplo, foi expulso. Eu tenho que ter alguém ali que vá, por exemplo, às vezes para o gol para amenizar o processo. Às vezes eu não estou com goleiro reserva, sei lá. Então, o primeiro goleiro machucou, aí o segundo goleiro é expulso por um lance. Aí você não tem goleiro para colocar. Alguém lá do time tem que ter esse potencial. Talvez não seja tão bom como o goleiro, que é especialista, mas consegue segurar e você ajusta o resto do time. Agora, se você não tem essa flexibilidade, você acaba se prejudicando. Se a gente pensar no maior jogador de todos os tempos de futebol, que foi o Pelé,
Pelé era um bom goleiro. Né? Em alguns jogos aí ele jogou no gol aí. Então a gente precisa alavancar isso aí. Então as pessoas têm que estar no lugar certo, onde elas trabalham melhor, geram resultados, elas agregam valor. É isso que a gente tem que medir. A gente tem que manter os membros da equipe responsáveis pelas suas funções. Ele tem que ser o dono do negócio, a parte dele. Ele não tem que só fazer, aí você chega na reunião e fala, não deu para fazer, está muito ocupado. Não, ele tem que ser responsável. Peraí, está ocupado? Não, você é responsável por isso. Você precisa apresentar, e aí você tem que trabalhar isso. Não pode deixar para lá simplesmente. Cada funcionário deve saber onde se encaixa no projeto e ter domínio de suas funções. Cada um tem que saber. Se eu me encaixo lá no time de futebol, lá no centroavante, eu tenho que saber o que eu tenho que fazer lá. Eu tenho que ter conhecimento, tenho que ter competência para estar lá. Senão eu falo para o técnico, falo, olha, lá não me põe não, que eu não vou dar certo. Eu já gostei de futebol. Uma vez me colocaram na zaga, num jogo aí. Primeiro lance que a bola veio lá, eu sabia o que fazer, meti a mão na bola. Foi pênalti e eu fui expulso. 5 minutos de jogo. Olha só o que causa você colocar a pessoa errada no lugar errado. Então é importante avaliar isso aí. Então assim, o essencial está dentro desse conhecimento sistêmico, que é o conhecimento do todo, ou seja, o conhecimento que as coisas fazem parte de um todo. Então dentro da equipe a gente tem que entender isso. Cada membro da equipe é uma parte do todo. Não existe isolamento. Então tudo que cada membro faz contribui para o restante da equipe. Então esse conhecimento sistêmico do projeto, entender também como é que o projeto começa, onde que ele vai atuar e qual a repercussão que esse projeto tem na organização como um todo, na sociedade, etc., é o conhecimento que tem que ter. É a questão holística, a visão holística. Eu enxergo o todo, eu não enxergo só os pedacinhos. Se eu enxergar os pedaços, eu não entendo. Imagina você pegar um quebra-cabeça, sem olhar a foto que tem na caixa, jogar no chão, aquele monte de peça separada e tentar enxergar a imagem que tem nele. Impossível. Você só vai conseguir enxergar essa imagem quando você começa a juntar as peças. E aí a imagem vai se formando. É assim que funciona na equipe. Você só consegue resultados quando o esforço individual de cada um vai somando ao outro. Então não adianta você trabalhar de forma individualizada. Tem que ser sistêmico. Isso permite trabalhar com mudança, ajustar. Lembra lá do momento que a equipe tem que parar no placar lá para ver quanto que está o jogo, onde que eu estou? Aí eu posso promover mudanças, posso corrigir o rumo, eu posso fazer algumas coisas, mas eu preciso saber onde eu estou. Eu preciso estar alinhado com isso. Dar feedback no momento certo. É aquela história. Fez uma coisa errada hoje, você tem que tentar dar o feedback hoje. Fez uma coisa certa hoje, dá o feedback hoje. Não deixa para amanhã, porque amanhã pode ser tarde, ou amanhã pode ser que tenha outras atividades e você não consiga dar o feedback. Depois você vai cobrar o cara lá na frente, o cara vai dizer com você não falou nada. Eu achei que estava tudo normal. Então o feedback tem que ser no momento certo. O ideal é que seja na hora. Agora, cuidado para não dar o feedback emocionalmente abalado. Está muito aborrecido com aquilo, eu tenho que dar uma bronca na pessoa. Cuidado com isso. Às vezes você vai criar uma situação difícil para a própria equipe. Então você tem que dar no momento certo. Se você está muito bravo com aquilo, de repente respira um pouco mais, espera acalmar, depois você vai fazer uma comunicação, um feedback adequado. E não chegar lá chutando a porta, que aí a conversa já vai para outro rumo. Então, dar feedback é primordial no crescimento das pessoas. Elas deixam as pessoas conscientes dos seus pontos fortes e pontos de melhoria. É isso que eu preciso saber. Imagina você trabalhar numa organização e ninguém fala para você se está certo ou se está errado o que você está fazendo. Você vai ficar perdido. Você precisa que alguém passe lá e fale para você, olha, está indo bem, precisa melhorar aqui e ali. Então, as pessoas precisam ser motivadas. E esse feedback tem que ser na hora certa, correta, deve ser balanceado, como eu já falei. Não ter só pontos de melhoria, colocar também pontos de evolução, mas também pontos positivos. E o que você colocar de exemplos práticos, reais que aconteceram. Você
você está dando feedback para a pessoa, você precisa melhorar o seu nível de organização. Mas como assim? Não, você lembra lá que a gente tinha um projeto, que você guardou o projeto, depois a gente não conseguia achar o projeto, né? Levamos um tempo para poder encontrar, estava numa gaveta sua lá que você deixou tudo bagunçado. Quer dizer, tem exemplos para você dar para as pessoas. Se você não tiver exemplo, você precisa melhorar a sua organização. Cara, mas por quê? Você não tem nenhum exemplo para dar? Então, pessoal, tem que rechear esse processo lá da avaliação, do feedback, com fatos, com exemplos. Isso facilita esse processo, né? E faz com que a coisa seja efetivamente mais fácil de se entender. Então, manter as pessoas, né, num nível alto de motivação é essencial. É claro, como uma verdade já definida, que pessoas motivadas, felizes, são mais produtivas. Isso não tem discussão mais. A pessoa pode até questionar, mas não tem discussão. Esse posicionamento é firme, isso é indiscutível. Agora, pessoas desmotivadas comprometem profundamente a sua organização. Ela contamina a equipe, né? Aquela laranja podre. Contamina a equipe, contamina a organização, né? Por isso é muito importante, pessoal, muito importante, né, manter os membros da equipe responsáveis por suas respectivas funções. Cada um deve saber aonde se encaixa, né? Tem que dominar suas funções, ter conhecimento geral e sistêmico do projeto, do processo, coerência, eventuais mudanças necessárias, a colaboração entre funções, tem que dar feedback no momento certo, tem que motivar as pessoas da forma correta, tem que manter as pessoas motivadas, tem que identificar pessoas, né, que são pessoas motivadoras. E além de pessoas, identificar também como que cada pessoa se motiva. Qual é a interação com a motivação que essas pessoas têm. Então, cada pessoa é motivada por pontos diferentes. Às vezes você dá um reconhecimento para um e dá o mesmo reconhecimento para o outro, um tem uma evolução significativa e o outro simplesmente não dá valor para aquilo. Então você precisa personalizar isso, né? O que cada um gosta, né? Como é que isso funciona. Tem gente que gosta de remuneração, bônus, promoção, reconhecimento, apreciação. A gente chama isso de moeda de troca. Quais são as moedas que mexem com as pessoas? É isso que você tem que descobrir na sua equipe. Então você tem que reforçar positivamente os colegas da sua equipe, fazer esse papel, não é esperar que só o líder faça isso, dar os feedbacks positivos, né, que são fatores de motivação, ter relacionamentos, né, importantes. Esses feedbacks têm que estar relacionados a reconhecimento, apreciação, elogiar de uma forma sincera, né? Isso pode gerar impactos efetivamente positivos. É esse processo que você precisa trabalhar. Você tem que trabalhar esses processos. Importantíssimo, pessoal. Comemorar as realizações. As pessoas têm mania de esperar o final do ano para comemorar. Não. Cada projeto, cada processo, cada atividade que você fizer, principalmente com a equipe, tem que comemorar. Pessoal, conseguimos fazer aquela etapa importante, a gente conseguiu, parabéns para todo mundo. Vamos lá, é isso que a gente precisa, trabalhar a motivação. Sempre que a equipe realizar um ponto importante no projeto, é interessante comemorar. Lógico, de uma maneira informal, descontraída, mas tem que comemorar. Tem que combinar isso com a equipe, tem que alinhar isso, é importantíssimo isso. Pessoal, chegamos ao final do nosso treinamento. Foram aí vários módulos, são 13 módulos que nós trabalhamos. Um assunto extenso, importante. Espero que tenha trazido para todos uma visão muito clara da importância do trabalho em equipe, de como isso é fundamental para a organização. E eu queria dar parabéns para vocês. Vocês concluíram o treinamento do trabalho em equipe. Agora você está pronto para buscar metas e objetivos compartilhados com a sua equipe. Nosso próximo treinamento será sobre equipes de alta performance. Treinamento excepcional para você pular um degrau na sua carreira, no seu desenvolvimento. Não perca e até breve. Teremos os questionários e depois nós faremos os certificados de participação. Muito obrigado a todos, né?
e que nos vejamos aí no próximo módulo. Muito obrigado e até mais.